Bom dia a todos. Hoje nós iremos continuar nosso estudo, viu gente, sobre os dons espirituais. Nós iremos falar um pouco sobre obras maiores. Uma das promessas feita pelo Senhor foi ainda mais extraordinária quando se fala do dom do Espírito Santo. Ele disse um dia: em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Né? Quando o Senhor diz em verdade, sabemos que Ele está dizendo: preste atenção especial, isto é de suma importância. A primeira coisa de suma importância é que o ministério daqueles que criam devia parecer com o mistério do Senhor Jesus. Ele disse: as obras que eu faço, aquele que crê também fará. O Senhor Jesus era um homem de atitude. Ele fazia as coisas enquanto as ensinava. A palavra registra todas as coisas que Jesus fez e ensinou. Tá tudo na Bíblia, viu gente? O Senhor Jesus ensinava as pessoas e depois demonstrava com maior paciência do mundo, né? Sua autoridade para ensinar através de milagres. Ele capacitou seus 12 discípulos para fazer a obra dele pelo mundo, né? Ele atuava. É extraordinário para nós saber, né, que Jesus capacita as pessoas. Sua capacidade de perdoar o pecado hoje ocorre simplesmente o oposto. Muitos creem e têm dificuldades para crer que Jesus perdoa o pecado, são absolutamente resistentes à ideia de que Ele quer curar seu povo, curar seu povo. Contudo, a Bíblia declara que o Senhor Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Quando Jesus perdoa, gente, Ele perdoou. Eu lembro quando Ele perdoou Maria Madalena, acabou. Quando Ele perdoou, acabou. Quem fica lá na igreja jogando na sua cara todas as coisas erradas que você faz, não é Deus. Não é o Espírito de Deus. É um espírito opressor que está dentro da igreja causando confusão, tá? Então, cuidado. E como Ele nunca muda, continua salvando, curando, libertando, né? E perdoando as pessoas. Porque Ele é o Deus de milagres. Não foi o Deus de milagres. Ele é o Deus de milagres. Não foi o Deus de milagres, continua dizendo. Que continua te perseguindo, que continua fazendo da sua vida um inferno. Não é Deus de milagre, mas é um impostor, viu gente? Deus não faz isso. A segunda coisa de suma importância é que, como resultado de fato de Jesus Cristo ter ido para o Pai e enviado o Espírito Santo, aqueles que crê têm capacidade de fazer obras ainda maiores. Fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque Deus deu poder para as pessoas. Deus assinou um cheque em branco para você fazer isso. Quando algumas pessoas leem outras maiores fará, tem a noção errada de que Deus está transferindo seu poder espiritual para elas, mas não temos capacidade para salvar, curar ou libertar. Pelo contrário, somos instrumentos nas mãos do Todo-Poderoso e Ele realiza os milagres. Não é nós que vamos realizar, nós não somos nada. É Deus que vai fazer isso. E aqui posso te contar uma coisa que me agride, fere profundamente. Realmente eu não gosto quando as pessoas, né, me chamam de curador de fé. Aqui o autor está falando. Ou que curam. Quero que deixar esse ponto bastante claro, né? Existe apenas um que cura. E esse que cura se chama Jesus Cristo. Não é um pastor, não é o Benihim, não é ninguém de nenhuma igreja. Eles não fazem nada. É Deus que faz, tá? Quando a pessoa se acha que foi Ele que fez, aí tá perigoso, viu gente? Aí mora o perigo. Agora nós vamos falar sobre o dom da tradução.
se formos chamados pelos líderes de uma igreja para traduzir a palavra do Senhor, podemos receber um dom para traduzir, que está além da nossa capacidade natural. Assim acontece com todos os dons. Precisamos viver em retidão, estudar muito e orar para receber e ser humilde, tá? Não sair batendo peito que você tem dom disso, dom daquilo, viu, gente? Que Deus pode tirar o seu dom também. Quando Deus vê que você cresceu demais assim, Ele faz você parar. Quando fazemos essas coisas, o Senhor nos faz sentir uma dor no peito, né? Quando a tradução está correta, a gente sente que Deus trabalhou. E o dom da sabedoria, né? Nós já lemos também que a falta de sabedoria não é bom para ninguém. O dom do conhecimento, né? Que nós já estudamos várias vezes, que todos se tornam como o Pai Celestial, no final conhece todas as coisas. O conhecimento de Deus, de suas leis, é revelado pelo Espírito Santo de Deus. Não podemos ser salvos se ignorarmos essas leis. O Senhor revelou. Se nesta vida uma pessoa, por sua diligência e obediência, adquirir mais conhecimento e inteligência do que outra, ele fará tanto mais vantagem no mundo futuro. O Senhor nos ordenou que aprendêssemos tanto quanto pudéssemos sobre o seu trabalho. Ele deseja que aprendemos sobre o céu, a terra, o que já aconteceu, o que ainda pode acontecer. E isso aí é o dom, assim, até raro, viu, gente? A pessoa ter um dom desse. No entanto, existem aqueles que tentam ganhar conhecimentos apenas pelo seu estudo, né? Nós já tínhamos lido isso antes. E o dom de saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus é um dom também, viu, gente? Esse tem sido o dom dos profetas e apóstolos que foram chamados como testemunhas especiais de Jesus Cristo e deixou sua marca registrada na Bíblia. Entretanto, outras pessoas também recebem esse dom. Todos podem ter um testemunho por meio de sussurros do Espírito Santo, né? E Deus capacita as pessoas para isso. O dom de acreditar no testemunho dos outros. Pelo poder do Espírito Santo, podemos saber a verdade de todas as coisas. Se desejamos saber se uma pessoa está falando a verdade, precisamos perguntar a Deus com fé se aquilo sobre o que estamos orando for verdadeiro. O Senhor nos fará sentir paz, é como eu falei para vocês. Quando é de Deus, você sente uma paz no coração, você sente que Deus falou com você. Agora, quando você vê que não é de Deus, gente, você sente mal, sente uma opressão, um peso nas costas. Isso não é de Deus. Deus não é Deus de confundir, de confusão. Dessa forma, podemos saber quando alguém, até mesmo o profeta, recebeu essa revelação, né? Nefi pediu ao Senhor que eu deixasse ver, sentir e saber que o seu sonho, o sonho do seu pai era verdadeiro, e Deus deu esse dom para ele. E o dom de profecia? Aqueles que recebem revelações verdadeiras sobre o passado, o presente, o futuro, é o dom da profecia, tá, gente? Os profetas têm esse dom, os profetas verdadeiros. Mas nós também podemos tê-lo para nos ajudar a governar nossa vida. Tá em Coríntios 14:39. Podemos receber revelações de Deus para nós mesmos e para nossos chamados, mas nunca para a igreja ou para os seus líderes. É contrário à ordem dos céus que uma pessoa receba revelações para alguém que ela não presida. Se temos realmente o dom da profecia, não receberemos nenhuma revelação que não esteja de acordo com o que está na Bíblia. O dom de cura. Algumas pessoas têm fé para curar e outras para serem curadas. Para você ser curada, você também tem que ter fé, viu, gente? Porque não adianta, vamos supor, eu orar para você ser curado, se você não tem fé, se você fica aqui na frente, olhando para mim, dando risada, e não vai adiantar, né? Todos nós podemos exercitar a fé para sermos curados quando estamos doentes. Muitos que possuem o sacerdócio têm o dom de curar os doentes. As outras poderá ser dado conhecimento de como curar as doenças.
o dom de fazer milagre. Muitas vezes o Senhor abençoou seu povo de forma milagrosa, quando os pioneiros, né, de Utã fizeram suas primeiras plantações. Uma praga de gafanhotos quase as destruiu. Os pioneiros oraram com fé para que o Senhor salvasse sua colheita. E ele enviou gaivotas para comerem os gafanhotos. Quando precisamos do auxílio e pedimos com fé, se for para o nosso bem, o Senhor realizará. Se nós pedimos para matar uma pessoa, para isso aqui, Deus não vai ouvir, hein? Deus não gosta disso também, não. O dom da fé. O irmão de Jared tinha grande fé, e graças a essa fé, ele recebeu outros dons. A sua fé era tão grande que o Salvador lhe apareceu. Está em Esther 3:9. Sem fé, nenhum outro dom pode ser concedido, né? Todo aquele que crer em Cristo, sem de nada duvidar, tudo o que pedires ao Pai em nome de Cristo será concedido. Devemos procurar aumentar a nossa fé. Para nós aumentar a nossa fé, o que nós devemos fazer? Vocês sabem? Usar as nossas armaduras e o que mais? Ler a Bíblia, orar e ter comunhão com Deus. Algumas pessoas não têm fé e negam a existência desse dom, né? E se você nega, você não vai receber, né, gente? E Deus dá dom para quem quer, porque o Senhor nos concede esses dons. Por quê? Para nos ajudar e poder ajudar outras pessoas, né? Alertar de algum acontecimento ou de uma catástrofe. Para desenvolvermos nossos dons, precisamos descobrir quais são. Fazemos isso orando e jejuando. Precisamos procurar os melhores dons. Algumas vezes as bênçãos patriarcais nos dizem quais os dons que recebemos. Precisamos ser obedientes e fiéis, né? A fim de recebermos dons. Depois devemos usá-lo para fazer o trabalho do Senhor. Devemos usar para o bem, não para o mal. Eles não nos são dados para satisfazer a nossa curiosidade, para batermos no peito e dizer assim, eu tenho dom disso, daquilo. Nada disso, viu, gente? Esse dom não é vendido, não é emprestado, tá? E Deus cobra, viu? Se você recebe um dom e não faz nada, Deus cobra. Eles não nos são dados para satisfazer a nossa curiosidade ou para nos provar qualquer coisa, porque carecemos de fé. A respeito dos dons espirituais, o Senhor disse, eles são dados em benefício daqueles que me amam e guardam todos os meus mandamentos e daqueles que procuram assim fazer. Pensem em algum dom espiritual que os fortaleceria pessoalmente ou que os ajudaria a servir o Senhor a outras pessoas. O que vocês farão para buscar esses dons? Satanás imita o dom do Espírito, viu, gente? Como podemos discernir os dons verdadeiros? Né? Satanás pode imitar os dons da língua, da profecia, da visão, da cura. Gente, ele imita tudo que ele quer, tá? Imita até que é um parente seu, se você bobear. Ele deseja que acreditamos em seus falsos profetas, falsos curadeiros, falsos fazedores de milagre. Eles podem parecer tão reais para nós que a única maneira de sabermos se são ou não de Deus é pedindo ao Pai e o dom do discernimento. O próprio diabo pode aparecer como um anjo de luz, gente. Cuidado! Satanás deseja cegar-nos para que não enxerguemos a verdade e deixemos de procurar os verdadeiros dons do Espírito. Médios, astrólogos, pessoas que leem a sorte, feiticeiros, são inspirados, não é por Deus. Mesmo quando clamam seguir Deus, mesmo quando ele fala, você sabe que não é. Suas obras são abomináveis. Vocês lembram de Jerusalém, né? O que aconteceu com os falsos deuses? Precisamos ser cuidadosos com nossos dons espirituais. Como podemos respeitar a santidade dos dons espirituais? O Senhor disse, dou-lhes, porém, o mandamento de que não se vangloriem dessas coisas, nem fala delas diante do mundo, ficar contando, né? Pois essas coisas vos são dadas para o vosso proveito e salvação.
precisamos lembrar que os dons espirituais são sagrados, não é brincadeira, não é para você ficar contando vantagem. Se curou alguém, alguma coisa, tirar 500 fotos para se aparecer, para dizer, ó, como que eu sou bom, né? Nossa, eu sou maravilhoso. É errado também, tá, gente? Deus manda falar, tenha o quê? Tenha humildade. Nós vamos parar lendo Salmo 10, tá? Eu espero que eu tenha conseguido falar tudo aquilo para vocês que nós estávamos estudando, que vocês tenham gostado, tá? E qualquer coisa vocês me escrevam, viu? Mas agora nós vamos fazer uma oração do Salmo 10. O ímpio, na sua arrogância, persegue furiosamente o pobre. Seja apanhado nas ciladas que maquinaram, porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma. Bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga, né? Tomando as suas cogitações. Não há Deus. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga todas as suas cogitações. Os seus caminhos são sempre atormentados, os seus juízos estão longe dele. Em grande altura trata com desprezo os seus adversários. Disse em seu coração, não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. Olha o orgulho, né, gente? A sua boca está cheia de imprecações, de engano e de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Põe-se no cerrado das aldeias, nos lugares ocultos. Mata o inocente, os seus olhos estão ocultamente fixos nos pobres, sobre os pobres. Armas ciladas em esconderijos como o leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre. Rouba-o colhendo-o na sua rede. Encolhe-se debaixo, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Disse em seu coração, Deus esqueceu-se, cobriu seu rosto, e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta tua mão, não te esqueça dos necessitados, porque blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não inquirirás. Tu ouviste, porque atentas para o trabalho e o enfado, para os tomares sobre tuas mãos. A ti o pobre os encomenda. Tu és o auxílio dos órfãos. Quebranta o braço dos ímpios. O malvado busca a sua impiedade, até nada para achares dele. O Senhor é o Rei eterno da sua terra. Serão arraigados os gentis. Senhor, tu ouviste o desejo dos mansos, confortará o seu coração, os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça aos órfãos e aos oprimidos, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar de violência. Que Deus proteja todos aqueles pobres necessitados, não deixa que eles sejam mais uma massa de manobra daqueles políticos que querem perpetuarem no poder aqui no país, Senhor. Que a justiça de Deus recaia sobre todos os corruptos desse país. Que o Senhor faça um grande mover, Senhor. Envia seu exército de anjos, Senhor, no STF, nos três poderes. Que Deus vai fazendo um grande mover nessa terra, Senhor. Abençoe aqueles que estão oprimidos, perseguidos, os que estão desenganados, doentes, aqueles que estão cheios de dívida, que não podem pagar. Que o Senhor envia, Senhor amado, um anjo para ajudá-los, Senhor. Ajuda aqueles que estão humilhados, Senhor, que se sentem humilhados, Senhor. Aqueles que não têm nem o que comer na sua casa, Senhor. Que o Senhor vai abençoando, Senhor. Abençoe aqueles que estão pedindo dons espirituais, Senhor. Que eles não sejam enganados dentro da sua própria igreja, Senhor. Proteja, livra-os, em nome de Jesus. Amém. Que a paz do Senhor esteja com vocês e até a próxima semana, se Deus quiser, tá? Se vocês gostarem, deixa o joinha, compartilha, viu? E se inscreva no canal e até a próxima, se Deus quiser. Tudo de bom para vocês, tá? Tchau.